Bom dia, pessoal. Vamos continuar a leitura do Glórias de Maria. Antes, vamos invocar a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era o princípio, agora e sempre, por todos os séculos, séculos. Amém. Paramos na página 113. Exemplo. Conta Berlance e Cesário que um jovem nobre, o qual, de rico como era quando saiu de da casa do pai, foi reduzido a uma pobreza tanta que precisava de mendigar para viver. Partiu do torrão natal para ir viver com menos vergonha em alguma região longínqua, onde não fosse conhecido. Nesta viagem topou um dia com um antigo servo do seu pai, a qual, vendo tão aflito por causa da sua pobreza, a qual encontrava sujeito, disse-lhe que se alegrasse porque ele ia conduzir a um príncipe tão liberal que o proveria de tudo. Era o tratante um ímpio feiticeiro. Eis então que um dia levou o pobre jovem e o conduziu para um bosque até uma lagoa, onde começou a falar com uma pessoa que não se podia ver, de modo que o jovem lhe perguntou com quem falava. E ele respondeu, com o demônio, e vendo que havia espantado o jovem, animou-o a não ter medo, e seguindo a falar com o demônio, Senhor, disse, este jovem está reduzido à extrema necessidade e gostaria de voltar ao seu estado anterior, e qual ele aceite me obedecer. Quando ele aceite me obedecer, respondeu o inimigo, torna-lhe mais rico do que antes, mas primeiro tem que renegar a Deus. Estas palavras horrorizou o jovem, porém, instigado por aquele maldito mago, cedeu e renegou a Deus. Mas isso não basta, prosseguiu o demônio. É necessário que renegue também a Maria, porque é dela que reconhecemos as nossas maiores perdas. Reconhecemos as nossas maiores perdas. Ó, quando Ele nos toma a nossa mão e as conduz a Deus, o salva. Isso jamais, respondeu o jovem, jamais renegarei a minha mãe. Ela é toda minha esperança. Prefiro viver mendigando por toda a vida. E com isso partiu o jovem daquele lugar. Na volta, aconteceu-lhe de passar a uma igreja de Maria. Entrar o jovem aflito, ajoelhou-se diante de uma imagem e começa a chamar e a rogar a Santíssima Virgem, que lhe obtenha o perdão de seus pecados. Eis que Maria imediatamente põe a rogar a seu filho por aquele pobre coitado. Jesus, no princípio, diz, mas esse ingrato, mãe minha, me renegou, mas vendo que a mãe não cessava de lhe rogar, enfim disse, ó mãe, eu não vos neguei nada jamais. Seja perdoado, já que vos mo pedis. Tudo isso observou secretamente aquele cidadão que havia comprado os bens naquele perduário, tendo visto a piedade que Maria usou com aquele pecador e tendo uma filha, deu-lhe por mulher, fazendo-lhe herdeiro de todo o seu patrimônio. E assim aquele jovem recuperou, por meio de Maria, a graça de Deus e também os bens temporais. Oração. Ó minha alma,
vê que bela esperança da salvação e de vida eterna te dá o Senhor em ter dado a ti, por sua misericórdia, a confiança no patrocínio de sua mãe, mesmo depois que tu, pelo que tens pecados, merecestes tantas vezes a desgraça e o inferno. Agradece, portanto, ao teu Deus e agradece a tua protetora Maria, que já se dignou a tomar-se sob o seu manto, como te certificam as inúmeras graças que por meio dela recebestes. Sim, agradeço-vos, ó minha mãe amorosa, por todo o bem que a fizestes a mim, desgraçado réu do inferno. Ó Rainha, de quantos perigos me livrastes, quantas vezes e quantas misericórdias me obtivestes de Deus, que grande bem e honra recebeste de vós a mim, de quando vos empenhastes em beneficar-me. Foi, portanto, a vossa bondade apenas que vos impeliu a, mesmo que eu disse por vós o sangue e a vida, ainda assim seria pouco para a obrigação que vos tenho, uma vez que me libertastes da morte eterna. Vós me fizestes recuperar. Assim espero, divina graça de vos, em suma, reconheço-te vindo de toda a minha felicidade. Senhora minha amabilíssima, nada posso dar-vos em senão louvar-vos para sempre o vosso amor. Ó, não desenhais de aceitar o afeto de um pobre pecador, que este tão apaixonado pela vossa bondade, de o seu coração é digno de amor-vos. Por sujo e repleto de afeto terreno, a vós cabe mudá-lo e mandai-vos. Ó, pendei-me ao meu Deus e repreendei-me tanto que eu não possa jamais separar-me do seu amor. Isso, buscai-me de mim, que eu ame a vós, Deus, e isso busco de vós, impetrai-me a amá-lo para sempre, outra coisa não desejo. Amém. Segue a mesma matéria. Diz São Bernardo que, assim como um homem e uma mulher cooperam para a nossa ruína, do mesmo modo foi oportuno que outro homem e outra mulher cooperasse para a nossa reparação. E estes foram Jesus e sua mãe Maria. Não há dúvida, diz o santo, que Jesus Cristo sozinho foi mais do que suficiente para redimirmos. Porém, mais conveniente seria que cooperassem para a nossa salvação ambos os sexos, assim como cooperassem juntos para a nossa ruína. De modo que Santo Alberto Magno chama Maria de cooperadora da redenção, e ela mesma revelou a Santa Brígida que, assim como Adão e Eva, por uma fruta venderam o mundo, do mesmo modo ela, o filho com um coração resgataram o mundo. Bem pôde Deus, confirma Santo Anselmo, criar o mundo do nada, mas estranho, estando o mundo perdido, não quis Deus repará-lo sem a cooperação de Maria. De 3 modos explica o padre Suarez: cooperou a Divina Mãe para nossa salvação. Primeiro, por haver merecido, em razão de convivência e encarnação do Verbo. Segundo, por meio de haver se aplicado a rezar por nós enquanto vivia nesta terra. E terceiro, por haver ela sacrificado a boa vontade, a vida do Filho pela nossa salvação. E por isso determinou com justiça o Senhor que, havendo Maria cooperado com tanto amor para os homens e com tanta glória divina para a salvação da humanidade, todos em seguida, por meio de sua intercessão, obtiveram a salvação.
Maria se chama a cooperadora da nossa justificação, porque ela confirmou Deus todas as graças a serem dispensadas a nós. Por isso afirma Santo Bernardo que todos os homens passados, presentes e futuros devem considerar Maria a medianeira e advogada da salvação de todos os séculos. Disse Jesus Cristo que possa alguma ou podia encontrar sem que o seu Pai eterno a arrastasse primeiro. Também assim, segundo Ricardo de São Lourenço, fala Jesus a respeito de sua mãe. Ninguém vem a mim sem que antes minha mãe a arrastasse com as suas orações. Jesus foi fruto de Maria, como lhe disse Santa Isabel: bendita és tu, a mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Quem quer, pois, o fruto, deve ir à árvore. Quem quer, portanto, Jesus, deve ir a Maria, e quem encontra Maria, encontra também certamente Jesus. Quando viu a Santíssima Virgem vindo visitá-la à sua casa, não sabendo como agradecê-la, Santa Isabel, toda humildemente, exclamou: de onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Mas como? Pergunta-se. Não sabia Isabel que não só Maria, mas também Jesus virá à sua casa? E porque em seguida diz: é indigna de receber a mãe, mas não de ver o filho vindo encontrá-la. É que bem compreendia a santa que quando vem Maria, carrega também Jesus, e por isso lhe bastou agradecer a mãe sem nomear o filho, semelhante ao navio do mercador que manda vir seus víveres de longe. Maria foi este feliz navio que do céu transportou até nós Jesus Cristo, pão vivo que veio do céu para nos dar a nós a vida eterna, como disse ele mesmo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. De modo que, diz Ricardo de São Lourenço, que do mar deste mundo se perderão todos os que não se encontrarem admitidos neste navio, isto é, protegidos por Maria. Sempre que nós viajamos em risco de perder-nos pelas tentações ou paixões presentes da vida, devemos recorrer a Maria gritando: rápido, Senhora, ajudai-nos, salvai-nos, e não nos quereis ser perdidos. E note-se de passagem que o supradito autor não sente escrúpulos de dizer a Maria: salvai-nos, que perecemos, como aquele autor tantas vezes mencionado em parágrafo passado, que proíbe pedir a Maria que nos salve, dizendo: salvar-nos cabe somente a Deus. Mas se um condenado à morte pode muito bem pedir a um favorito do rei que o salve, intervendo junto ao príncipe para alcançar-lhe a vida, por que não podemos nós pedirmos à Mãe de Deus que nos salve, impetrando-nos a graça da vida eterna? São João Damasceno não era contrário em dizer: Virgem, a Virgem Rainha pura e imaculada, salve-me, libertai-me da danação eterna. São Boaventura chama a Maria, ó saúde dos que te invocam. A Santa Igreja aprova chamá-la saúde dos enfermos. E nós teremos escrúpulos em pedir que nos salve, uma vez que a ninguém está despedido o caminho para a salvação, senão por meio dela.
como diz um autor, e antes mesmo já disserá São Germano: não há ninguém que se salve sem ser por meio de ti. Mas vejamos o que mais dizem os santos sobre a necessidade que temos da intercessão da Divina Mãe. Dizia o glorioso São Caetano que nós podemos buscar as graças, mas jamais as podemos obter sem a intercessão de Maria. É confiança que Santo Antonino dizendo uma bela expressão: quem pede e quem obtém as graças sem a intercessão de Maria, dizia o santo, tenta voar sem asas, uma vez que, assim como o faraó disse a José, a terra do Egito está em tuas mãos, e assim como todos aqueles que ele recorriam em busca de socorro, ele mandava a José. Ide a José, do mesmo modo, quando nós lhe pedimos as graças, manda Maria. Ide até Maria, uma vez que ele determinou, diz Santo Bernardo, não conceder graça nenhuma senão pelas mãos de Maria, pelo que diz Ricardo de São Lourenço, a nossa salvação está nas mãos de Maria, e com mais direito do que os judeus a José podem dizer a Maria: em tuas mãos foi colocada a nossa salvação. Ao mesmo diz o venerável idiota: em tuas mãos está colocada a salvação. O mesmo avencerá com mais força Cassiano, que diz ele sem reserva que a salvação de todos consiste em ser favorecido e protegido por Maria. Quem é protegido por Maria salva-se, quem não é, perde-se. São Bernardino de Sena lhe diz: Senhora, já que sois vós a dispensadora de todas as graças, a graça da salvação somente por vossas mãos há de chegar a nós. Logo a nossa salvação depende de vós. Por isso teve a razão Ricardo de São Lourenço em dizer que, como a pedra cai na hora quando lhe removem o chão que a sustenta, assim uma alma, removida ao auxílio de Maria, cairá primeiro no pecado, depois no inferno. Acrescenta São Boaventura que Deus não nos salvará sem a intercessão de Maria, e segue dizendo que, como uma criança, se lhe falta uma ama de leite que o sustente, não pode viver, assim qualquer um que lhe falte Maria, que o proteja, não pode ser salvo. Por isso assim exorta: providencie que a tua alma tenha sede da devoção de Maria. Guarda sempre e não a deixes quando não receberes do céu a sua materna bênção. E quem diz São Germano conheceria a Deus se fosse por vós, ó Maria Santíssima? Quem se salvaria? Quem seria salvo dos perigos? Quem receberia alguma graça se não fosse vós a geratriz de Deus, ó Virgem Mãe, ó cheia de graça? Em outra passagem lhe diz: se vós não lhe abrisse o caminho, ninguém estaria livre das mordidas da carne e do pecado. Assim não temos acesso ao Eterno Pai, senão por meio de Jesus Cristo. Do mesmo modo, de São Bernardo, não temos acesso a Jesus Cristo senão por meio de Maria. E eis a bela razão pela qual, de São Bernardo, haver determinado o Senhor que todos fôssemos salvos por intercessão de Maria, a fim de que, por meio de Maria, receba-nos aquele Salvador que também, por meio de Maria, foi a nós presenteado. E por isso chama o santo da Mãe da Graça e da nossa salvação. Portanto, prossegue São Germano: o que será de nós?
Que esperança nos restará de nos salvarmos? A nós abandonardes, ó Maria, vós que sois vida dos cristãos? Mas replica o moderno autor mencionado acima: se todas as graças passam por Maria, logo quando imploramos pela intercessão dos santos, parece que lhe recorrer à mediação de Maria para obter a graça. Porém, isto, diz, ninguém o crê nem jamais fantasiou. Quando o crê-lo, respondo, não há nisto nenhum erro ou inconveniente. Que inconveniente haveria em dizer que Deus, para honrar a sua mãe, após nomeá-la rainha dos santos e querendo que todas as graças sejam dispensadas pelas suas mãos, queria ainda que os santos a ela recorram para obter as graças aos seus devotos, quanto, depois, a dizer que ninguém jamais o fantasiou. Conheço quem o tenha asseverado expressamente. São Bernardo, Santo Anselmo, São Boaventura, e juntos a eles o Padre Suarez e outros, em vão rogariam aos outros santos. De São Bernardo: quem busca alguma graça, se Maria não mediasse para obtê-la, assim também interpreta certo autor a este propósito aquela passagem de Davi: proceres do povo implorarão teu favor. Os ricos daquele grande povo de Deus são os santos, os quais, quando querem obter alguma graça a um devoto seu, encomendam-se inteiramente a Maria, para que nos obtenham. De modo que, com justiça, diz o Padre Suarez, que nós roguemos aos santos para serem nossos intercessores juntos de Maria, e Senhora e Rainha deles. E isso é precisamente o que prometeu São Bento, Santa Franciscana, como se lê o Padre Marchese e no Diário de Maria, a 21 de março, apreciou-lhes um dia a tal santo, tomando-lhe as mãos a proteção, e prometeu-lhe ser a seu advogado perante a Divina Mãe. Acrescentou em confirmação disso Santo Anselmo, falando com a Virgem: Senhora, o que podem obter todos estes santos unidos a vós, podeis muito bem obtê-los sozinha, sem auxílio deles. Segue dizendo o santo: mas porque vós somente tedes tamanha potência, porque vós somente sois a mãe do Salvador de todos nós, vós somente a esposa de Deus, vós a rainha universal do céu e da terra, se não falardes por nós, nenhum santo por nós rogará ou nos ajudará. Todos os santos se obrigarão até mesmo a suplicar por nós e recorrer-nos. De modo que, diz o Padre Seguineri em seu livro Devoto de Maria, aplicando junto com a Santa Igreja a Maria aquelas palavras de sabedoria: sozinha percorri a abobada celeste, que assim como primeira esfera com o movimento faz com que todas as outras esferas se movam, do mesmo modo, quando Maria se move para rogar por uma alma, faz com que todo o paraíso se obrigue a rogar junto a ela, dela. Chega a dizer São Boaventura que ela, rainha que é, comanda todos os anjos e santos que a acompanhem e unam a sua própria todas as orações. Assim, finalmente, se entende a razão pela qual a Santa Igreja nos ordena invocar e saudar a Divina Mãe com o grandioso nome de nossa esperança. Esperança nossa salve.
O ímpio Lutero dizia não tolerar que a Igreja Romana chamasse Maria uma criatura de nossa esperança, já que ele dizia que apenas Deus e Jesus Cristo, mediador nosso, são as nossas esperanças, mas que Deus maldiz, por outro lado, quem deposita sua esperança na criatura, conforme diz Jeremias, maldito o homem que confia no homem. Mas a Igreja nos ensina a invocar em toda parte a Maria e chamar-lhe nossa esperança, esperança nossa salve. Quem deposita sua esperança na criatura, independentemente de Deus, está certamente amaldiçoado por Deus, já que Deus é a única fonte do dispensador de todo bem. E a criatura sem Deus nada tem, nem nada pode dar. Mas se o Senhor mesmo dispôs, conforme provamos, que todas as graças passam por Maria, à guisa de um canal de misericórdia, então podemos, ou melhor, devemos asseverar que Maria é a nossa esperança, por meio de quem recebemos as divinas graças. E por isso São Bernardo chama-lhe como toda a razão de sua esperança. Ao mesmo clama São João de Damasceno, quando, falando com a Santíssima Virgem, lhe diz: Senhora, em vós coloquei toda a minha esperança, de vós guardo atentamente a minha salvação. São Tomás diz no Ópculos 8º que Maria é toda a esperança da nossa salvação. Santo Eufrém declama: Virgem Santíssima, acolhei-nos sobre a vossa proteção, se quereis ver-nos salvo, já que não temos outra esperança de que sermos salvos que por meio de vós. Concluamos, portanto, com São Bernardo, veneramos com o íntimo dos nossos corações essa divina Mãe, Maria, já que esta é a vontade daquele que quis de todo o bem pelas mãos dela, nos a recebemos. E por isso nos exorta o santo, sempre que desejamos e pedimos alguma graça, e nós encomendarmos-nos a Maria, e quem estejamos seguros que por meio dela obtê-la, já que diz o santo: se tu não mereces de Deus a graça que busca, merecerá obtê-la sem dúvida por Maria. Dúvida Maria, que pedirá em teu favor. Por esse motivo adverte e todo mundo o mesmo São Bernardo, que para tudo o que ofereçamos a Deus, seja obras, sejam orações, procuramos sempre confiá-lo todo a Maria, se queremos que o Senhor o aceite. Vamos terminar hoje a leitura, continuaremos amanhã. Tenha um dia abençoado e que Nossa Senhora coloque as mãos sobre vocês, e tenha uma ótima leitura desse capítulo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.